Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que a vida oferece indistintamente. Não há filho algum que delas esteja afastado. Não há nenhuma criatura que, por mais infeliz que possa se sentir, possa atribuir a infelicidade à indiferença de Deus. Uma vez que observamos todos os dias que as criaturas boas e as criaturas más têm garantia de respirarem o mesmo oxigênio. Para todos eles, as dádivas da natureza se estendem de maneira equânime. Quando chove, este bálsamo do céu umedece o telhado da criatura generosa e mansa, mas também molha a residência do agressor. Entendemos com isso, querido mestre, que em tudo o amor divino bafeja igualmente aqueles que de verdade já compreendem a sua condição de filhos e aqueles que, não a compreendendo, cometem atos contra si mesmos, estragam o seu próprio destino, interferem na vida dos demais com a desculpa do lucro, do ganho. E com isto, certamente, alterando o equilíbrio das leis do universo, semeiam espinhos em seus caminhos, para os quais, cedo ou tarde, a colheita será indispensável para a educação do mau aluno. Não para que ele seja simplesmente expulso da escola, mas para que, tendo colhido o amargor daquela semente que ele escolheu plantar na sua indiferença, ele medite sobre a leviandade com que ele se dispôs a semear. E agora, escolhendo o melhor, possa ser educado a não mais fazer esta semeadura de modo equivocado. Obrigado, Senhor, por sempre nos ensinar que a bondade e o caminho da cura, não só do corpo de carne, que muitas vezes está recebendo a doença que os nossos espinheirais do ontem semearam, mas da alma, quando nós podemos nos livrar de angústias, de raivas, de rancores, de mágoas, que são cânceres que muitas vezes cultivamos com preciosidade dentro de nós. Que nós aprendamos que o bem é o remédio. E é por isso que mais uma vez nos colocamos aqui, buscando exatamente sentir isto dentro de nosso coração. Assim cantaremos, Jesus, a nossa costumeira canção. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem
de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, e ensino amor, quero servir. Irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão nos assistindo na transmissão ao vivo. Já são mais de 1.500 pessoas conectadas em nossas 4 plataformas. Você vai ver na tela os endereços que você poderá utilizar para ver os nossos programas ao vivo e, se quiser ver programas anteriores, poder navegar também para assisti-los. Nós temos o nosso site, tvalvoradaespírita.com.br, que é o primeiro, e depois nós temos nas 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram, os 3 canais em mídias diferentes da nossa, em plataformas de outras propriedades, que /TV Alvorada Espírita levam você à transmissão do nosso encontro, que acontece aqui normalmente nas segundas, quartas e quintas-feiras. Então, você poderá, com base nisso, participar, mesmo que não possa vir fisicamente para assistir ou receber a cirurgia, participar à distância, aí mesmo da sua casa. Assim, não há como você dizer que não teve a chance de submeter-se ao tratamento. E o tratamento é muito simples, não há lesão física, e aquelas pessoas que estiverem atendendo ao pedido da nossa instituição, que a Solange fez agora há pouco sobre a nossa cesta de Natal para as famílias assistidas, nós pedimos que só tomem cuidado para não trazerem suas doações no horário da cirurgia espiritual. Seja 1h30 na segunda-feira, seja agora às 18h30, 19 horas, na quinta. Porque nos horários de cirurgia nós não recebemos doações, para que ninguém confunda o tratamento espiritual com a necessidade de dar alguma coisa para dele participar. Nem aqui, nem na casa da Nadir e do Vanderlei, nesta rua. Nós não recebemos nesse horário. Quer vir doar, quer você comprou aquilo que nós pedimos, você vai doar aquilo que você sente possibilidade de fazê-lo, traga-o em um outro horário. Mesmo na quinta-feira, traga de manhã ou à tarde, ou na segunda-feira, traga depois das 16 horas, quando o tratamento espiritual já terminou, e assim você não terá o inconveniente de não poder entregá-lo. E isso nós adotamos desde quando começamos a cirurgia espiritual em nossa casa, no ano de 1993. Daqui a um ano e pouco, nós vamos fazer
30 anos de cirurgia espiritual. Para que as pessoas que venham em busca não achem, quem é espírita sabe que a nossa casa não cobra nada das pessoas. Mas quem vem aqui sem ser espírita, porque está passando por uma dificuldade qualquer, ou porque está em agonia, e chega aqui e visse alguém entregando uma sacolinha, podia pensar, eu não sabia que tinha que trazer. E aí a pessoa vai ficar imaginando que não vai conseguir as bênçãos que ela está buscando, porque não trouxe o arroz ou o feijão. E para que isso não aconteça, nós sempre, quando começamos a cirurgia na nossa casa, em 23 de novembro de 1993, nós passamos a adotar este procedimento. Portanto, você pode nos ajudar, mas não traga as coisas no horário da cirurgia. Traga antes, na parte da tarde, depois, na parte da noite, quando já não temos mais o tratamento. Bem, o que eu gostaria de convidá-los é para o nosso próximo programa, O Espírito da Letra. No próximo sábado, a TV Alvorada Espírita e o nosso canal O Espírito da Letra estará publicando a parte final do capítulo 16 do livro Ação e Reação. Nós já vimos aqui várias lições muito úteis para que nós mesmos aproveitássemos esta encarnação e não piorássemos as nossas condições. Porque é isso que geralmente a gente costuma fazer. A gente vem com alguns problemas e, não contente com eles, a gente acaba estragando ainda mais, piorando a nossa condição. Então, os capítulos que vimos aqui, do capítulo 13 para frente, ou até o 12, dívida agravada. A pessoa renasceu e ao invés de sair daqui melhor, saiu pior. Depois tivemos o capítulo seguinte, dívida estacionária. A dívida que não foi nem para frente nem para trás. Depois tivemos o resgate interrompido. O resgate interrompido é aquele cara que queria matar a mulher porque ele estava apaixonado por outra, e que quando ele armou tudo para que ele pudesse assassinar a esposa sem levantar suspeitas, deixando que ela parecesse uma suicida, por fim os espíritos amigos conseguem criar uma situação em que, ao invés de ele parecer o assassino, parece que ele quer se matar de tristeza, de angústia. Então a mulher, que o flagra com a arma na mão, como se estivesse se despedindo da filhinha, fala para ele, não, eu não quero que você se mate, eu prefiro que você vá embora, que você seja livre, você não está feliz comigo. Aí o cara, ao invés de matar a mulher, fala, graças a Deus que ela entendeu que eu ia me matar, e se manda, larga a esposa, larga seus 3 filhos, e vai viver a sua vida. E este é o resgate que ele interrompe, porque ele tinha compromissos com as 2 crianças, as meninas, e mais com o rapaz, de vida anterior, que André Luiz conta qual era o compromisso. Resgate interrompido. Por causa do resgate interrompido, o capítulo seguinte, o 15º, é uma explicação muito, muito profunda, muito completa, de muitas coisas ligadas à afetividade, ao comportamento das pessoas, envolvendo a maneira delas se relacionarem, inclusive a maneira como elas administram a própria sexualidade. Aí depois do capítulo que explica isso, com o título de Anotações Oportunas, nós começamos, André Luiz começa agora a sair do brejo. Sabe o brejo? Quando você fala, a vaca foi para o brejo. Até o capítulo 14, todos os que estavam lá, do 12 ao 14, a vaca estava indo para o brejo, ou já estava atolada e não estava conseguindo sair. Do 16 para frente, a gente já começa a ver a vaca saindo do brejo. Ou seja, o capítulo 16 vai nos contar a história de um débito que foi aliviado. Alguém que veio à Terra precisando passar por situações muito complicadas, mas conseguiu, na maneira de conduzir-se, que o seu débito fosse diminuído. Inclusive, no caso aqui do Adelino Correia, ele veio à Terra com um compromisso de sofrer uma doença de pele que ia tomar conta do seu corpo todo. Porque na encarnação anterior, ele
muito bonzinho, vendo-se envolvido pela sua madrasta, ou envolvendo-se amorosamente com a sua madrasta, para livrar-se do pai, ele põe fogo no homem que era o obstáculo. Ele está doente, o homem está lá meio na cama, ele dá com a ajuda de 2 cúmplices, 2 capatazes da fazenda, ele dá um remédio para o pai dormir mais profundamente, e o pai, ao adormecer, recebe essa prenda, o filho ateia fogo, e ele morre queimado. A consequência disso, em vidas futuras, é ele precisar resgatar este equívoco. E como é que ele iria resgatá-lo? Sofrendo de uma eczema na pele, que nós normalmente identificamos como fogo selvagem, pênfigo foliáceo, para o nome científico que ela é conhecida, em que a pessoa, tendo a pele normal, ela tem uma erupção cutânea que queima. E ela sofre muito. Então ele precisava renascer para resgatar este ato, por ele mesmo solicitado, vejam só, e juntar-se com aquelas mesmas pessoas que foram suas cúmplices. Só que ele tem um comportamento nesta encarnação de tal forma positivo para ele mesmo, que ao invés do corpo todo dele estar atacado pela enfermidade, com a ajuda dos bons espíritos, ela foi restrita apenas a uma parte do seu corpo, não ao corpo inteiro. Já durante esta existência, imagina isso. E ele não era boa coisa, ninguém está falando aqui de uma santidade. Estamos falando de um espírito que vem da última encarnação, anterior a esta, tendo assassinado seu pai, queimado vivo. Se ele passou por isso e conseguiu tirar um pouquinho dessas dores cruciantes, que é você se sentir queimando em vida, você que está aqui, você que me assiste, que está em casa, que não está numa situação semelhante a essa, está bem melhor, não é? E se para esse infeliz, só o fato de ele ter feito o que ele fez, permitiu que os espíritos reduzissem o grau de influência, o grau de dor física que o estaria cometendo na próxima existência, se nós aprendermos a fazer coisas semelhantes, os problemas que nós atualmente possuímos também contarão com o apoio da espiritualidade generosa para que nós possamos superá-los. Só precisamos saber se a gente quer, que é o problema. Então, o débito aliviado, na semana que passou, nós pudemos aprender até um determinado momento a história do Adelino Correia. Mas como é uma história muito bela, é um capítulo muito rico, nós o dividimos em 2 partes. E então, no próximo sábado, nós completaremos, no nosso programa O Espírito da Letra, a segunda parte do capítulo 16. Já no sábado de manhã, vocês podem ingressar no nosso canal, aí na tela vocês veem o link, e podem assistir. Para quem não sabe a história, pega o programa anterior, para isso você já pode fazer hoje mesmo, e fica esperando o sábado, porque sábado completa essa história. Agora, se você tiver o livro, não precisa assistir o programa, basta você ir lendo. A diferença é que no nosso programa a gente faz alguns comentários, a gente tem uma equipe que faz a colocação de sinônimos naquelas palavras menos comuns, então as pessoas não precisam ter o trabalho de buscar um dicionário, elas podem ir anotando no próprio livro, fazendo um vocabulário a respeito dos temas que ele está falando, o significado dessas palavras. Então, sábado agora, nós teremos o nosso programa O Espírito da Letra, com o capítulo 16, que é um débito aliviado. E depois, a vaca sai do brejo, totalmente. O capítulo 17, a vaca, por fim, deixa a lama. É o débito ou a dívida expirante. O que o indivíduo fez, o que ele padeceu ou como ele agiu, fez com que o débito que ele havia contraído no passado pudesse ser cancelado. Pudesse ter sido considerado quitado. E a quitação não é em moeda.
É equívoco das pessoas quando pensam que o que Deus está buscando é fazer a gente sofrer do mesmo jeito que a gente fez outro sofrer. Não, não é isto. O sofrimento que a gente produz ou de que a gente é vítima é fruto da ignorância de quem está fazendo ou de nós mesmos que estamos produzindo. Se nós ignoramos, o problema não é quanto de mal foi feito, o problema é por que nós fizemos. Quando então nós aprendemos que seremos nós as vítimas e não aqueles que nós prejudicamos, nós vamos ter que colher aquilo que nós espalhamos, aí então nós começamos a aprender, e é justamente por isso que nós estamos vivos, para melhorar através do aprendizado. Por esse motivo nós temos aquela frase com a qual o Espírito Lúcio encerra os seus romances: misericórdia quero, não o sacrifício. Essa frase ela é mais profunda do que pode soar aos nossos ouvidos. Jesus, ao dizer isso, está se referindo àquilo que é necessário para que a pessoa melhore, como um espírito encarnado. O que nós precisaríamos fazer então é desenvolver a nossa capacidade de termos o coração amolecido. Misericórdios, córdios é coração. É ter o sentimento no coração pelas dores dos nossos semelhantes, pela miséria que existe à nossa volta. É nos deixar tocar por isso. Misericórdia, é isso que eu desejo, não o sacrifício. Não desejo que você perca uma perna, que você seja massacrado por uma pedra que caia do céu. Não deseja a lei do universo que você seja um infeliz, que tenha que pedir esmola. O universo deseja que você se condoa de quem tem fome. Porque se você se condoer de quem tem fome, o universo vai tratar de ajudar você quando a fome te visitar. Você teve o problema, mas você foi capaz de superá-lo. E isto é o que ensina. Portanto, o Criador do universo não criou aqui uma zona de castigo. Criou um local em que a gente aprende. E é através desse aprendizado vivenciado nas nossas atitudes que o Senhor pode considerar que nós fomos suficientemente bons alunos para termos aprovação. Não precisarmos mais passar por aquilo. E quando isso se dá? Quando isso você quiser. Quando você desejar. Mas não é por uma atitude de 5 minutos, que é aquela adaptação. Nós gostamos de nos adaptar para que pareça que a gente ficou de um jeito que a gente ainda não é. Não é uma adaptação. Eu dei comida para os pobres. Eu dei cesta básica no Natal. Como eu sou bom, no ano que vem vou continuar roubando, porque daí eu dou mais cesta básica. Que generoso que é esse cara, não? O cara está roubando dos outros e está dando a cesta básica para parecer que ele é bonzinho e para garantir que Deus lhe dê ainda a chance de continuar surrupiando o que não é dele. Então essa pessoa não está mudando, ela só está se adaptando a uma circunstância que queira parecer que ela é o que ela não é. Quando você decide realmente fazer as coisas da maneira como você sabe que é adequada, aí você não depende de ninguém te aprovar, não depende de ninguém aplaudir. E se isso é sincero, o mundo espiritual sabe. E ele fará tudo o que puder, mesmo que você não frequente igreja nenhuma, para que aquilo que você precisa, você possa encontrar. Então, o capítulo 16, que termina no sábado, vai abrir o nosso raciocínio para a compreensão dessa justiça maravilhosa, desta grandeza cósmica, que transforma aquilo que nós pensamos ser um presídio em uma universidade. Agora, se a gente é mau aluno, se a gente é um indivíduo relapso, a universidade vira um presídio. O professor exigente é um carcereiro. É aquele que vai te obrigar a fazer coisas que você não estava com vontade de fazer. É aquele que não vai te dar nota. Então todo mundo que te cria um obstáculo para você é um inimigo. E muitos de nós enfrentamos isso na escola primária, não precisa nem ser na universidade. Para um mau aluno, qualquer exigência é um terrorismo. Mas para um aluno que sabe que a função da escola é educá-lo,
a vontade de ir para a escola deve ser muito maior do que a de perder tempo fazendo bobagens. Porque disto vai depender o nosso futuro. Nós perguntamos geralmente nas nossas palestras. Nós todos já ouvimos esta célebre frase de alguém mais velho do que nós quando a gente era criança. O que você vai ser quando crescer? Quem já ouviu essa frase de alguém? Levanta a mão. Alguns não levantaram a mão porque ainda são pequenininhos, não cresceram ainda. Então estão esperando, né? Mas a maioria já ouviu essa frase. O que você vai ser quando crescer? Você nem sabe. Você nem sabe o que você ainda quer. Você vai falar, eu quero ser padeiro, eu quero ser bombeiro, eu quero ser, sei lá, pescador. Você não sabe. E às vezes chega na idade jovem, nem adulta ainda, é o pior momento para você ter que decidir o que você quer ser. Você tem um monte de confusão na cabeça, uma situação ainda indefinida, e aí você tem que fazer o vestibular. Se é que existe esse treco ainda. E isso faz o quê? A pessoa não sabe direito o que ela ainda quer, e aí começa uma coisa que não dá certo, aí alguns têm sorte, né? Aí começa e vai em frente. Tudo bem. Agora a pergunta que a gente deveria fazer, não só quando a gente está crescendo, mas depois que a gente já cresceu, não é essa. Não é se você conseguiu ser aquilo que você queria ser. Não. A pergunta é: o que você quer ser quando o seu corpo morrer? O que você quer ser? Porque você, quando está criança, tem toda uma grande quantidade de eventos no caminho que podem prejudicar ou facilitar aquele sonho que você vai realizar. Seja você começa a estudar a área biológica para você ser enfermeiro ou ser médico. Você começa a usar a inteligência na área da mecânica, na matemática, para você ser mecânico ou engenheiro de peças. Você vai então direcionando. Mas no seu dia a dia, o que você está fazendo para aquilo que você vai encontrar depois que o seu corpo não existir mais? Você se levantou hoje e pensou, oh, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu espírito, se eu morrer hoje, não está tão ruim. Ninguém pensa nisso. Ninguém se preocupa com isso. O máximo que nós chegamos perto de alguma coisa semelhante é ir na igreja. E a gente vai na igreja ainda porque a mãe, a avó ou a situação da vida colocou você na parede. Vai rezar, tem que rezar. Você faz tempo que não vai rezar. A vida não está indo para frente porque você não vai rezar. Então você vai na igreja para ver se a vida vai para frente. Seja na igreja católica, evangélica, espírita, budista, não sei onde você vai procurar algum lugar. E se no que você foi não dá certo, você vai no outro para ver se dá uma roleta, né? Você vai testando. Então, quando você entende que este procedimento exterior não vai fazer você ser diferente, porque às vezes a gente está usando a preocupação com o espírito apenas para dar um jeito na nossa matéria, apenas para arrumar um companheiro ou uma companheira melhor, ou para ter um emprego mais robusto, que te dê mais recurso, ou apenas para você conseguir fazer aquele negócio. Então você vai na igreja pedir. Vai pedir o que na igreja? Coisa material, geralmente. Nós temos um corpo que já foi tão perfeitamente produzido para albergar um espírito que existe há alguns milhões de anos. Cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês que me assiste, como um ser inteligente, só como ser humano. Antes você existia ainda como um ser não humano, um animal não racional, mas também em processo evolutivo. Só neste período que nós estamos, não temos nenhum medo de errar. Nós já existimos mais de 40 mil encarnações. Nós temos milhões de anos existindo. Esse seu corpo vai durar quanto? 80? 90? E então? Por que quando a gente vai falar sobre as coisas do espírito, que tem milhões de anos, nós vamos pedir coisas para o corpo, que só tem algumas décadas e vai acabar? Até nessa relação com a espiritualidade,
nós estamos materializando as coisas. É claro que existem exceções. É claro que há pessoas que vão às igrejas pedir perdão a Deus, arrependidas de terem feito coisas que não foram boas, ou vão pedir que Deus tenha compaixão de seus defeitos. As igrejas também são recursos para isto. Porém, o fato em si de nós nos arrependermos, que já é alguma coisa, é melhor do que nada, ainda não muda o nosso destino. Ah, você está arrependido. Ótimo. O que você vai fazer para consertar? Eu tenho que consertar? Eu vim na igreja porque eu falei, o padre vai falar assim, reza 30 Ave Maria, 40 Pai Nosso e teus pecados estão perdoados. E você continua com o dinheiro que você roubou no bolso. É isso? Se você fizer isso, você vai continuar sendo um ladrão e toda vez que você estiver perto de ser pego, você vai na igreja pedir a Deus que te proteja, que está arrependido, mas devolver o dinheiro não devolve. Então, antes de você se arrepender, se prepare, porque de nada vai adiantar falar que está arrependido se não agir devolvendo, que é o aprendizado. Que é assim que você aprende a não tomar o que é dos outros. Portanto, quando você vai tomando consciência de que a escola precisa te dar aquilo que você vai ter que incorporar em você e depois manifestar-se, para mostrar que você aprendeu. Um dia você foi para a escola e não sabia nada, não sabia escrever nada, você sabia que tinha um monte de letra, mas não conhecia nenhuma. Aí alguém começou a te ensinar, você começou a entender qual era o mecanismo e depois você passou a escrever. Mas para isso você precisou treinar. Você precisou fazer, a professora corrigiu, não está errado. Para a criança do primário é uma confusão a letra C. Porque é a letra B, babebi bobu. A letra D, dadedi dodu. A letra F, fafefi fofu. Aí a letra L, laleli lolu. E a letra C? Caquequi cocu. Não, não é. Mas como? Não é tudo igual? Não, não é. O K serve. Mas o C com E não é que. Esse negócio está ruim. Mas é preciso que você erre para que você aprenda. E se você não errar, como é que a professora vai saber? Se você chega em casa e fala, ô fulano, faz a lição para mim aqui, porque essa está meio difícil, mas amanhã eu mostro para a professora. A professora dá um certo bem dado e você continua ignorando que não existe que com a letra C. Todas estas são lições que a vida vai te dar e que você vai precisar demonstrar que aprendeu. E no ponto de vista do que nós vamos encontrar depois que o corpo morrer, nós precisamos viver agora, senão não aprendemos. Não adianta você querer que os outros corrijam as coisas que você fez de errado, porque você continua com os problemas com você. E chega do lado de lá, passa uma vergonha danada. Porque você vai pensar que a cesta básica, sabe? A torta de palmito que a Roseli fez no dia do bazar, que você comprou para ajudar os pobres, sabe? Os pobres. Ajudar os pobres. Essa ajuda que você deu, que na verdade não é uma doação, é uma troca. Você, eu comprei uma torta de palmito maravilhosa. Sim, e daí? Perdoou o vizinho? Não, eu quero aquela torta, era minha. Deu um pedaço para também? Não. E a cunhada, eu escondi. Gulosa, ela sabia que eu ia no bazar, resolveu me fazer uma visita. Que isso, folgada? Por que não foi lá comprar? Ajudar os pobres. Ou seja, nós vamos fazendo as coisas, fingindo que somos uma coisa que não somos. E aí chega do lado de lá, né? Quando você vai ver daqui a pouquinho a história do nosso querido irmão Jacó. O que você vai ser depois que o seu corpo morrer? Você vai ser bonito, bonita, musculoso, arredondada, rico? Não, não vai ser nada disso. Todos estes são conceitos que o mundo oferece, mas se do lado de lá, geralmente costumam ser o oposto do que a pessoa foi.
E nós não estamos dizendo isso porque queremos colocar, sei lá, a pimenta no seu acarajé. Para você, ai, que tão gostoso, mas está queimando uma desgraça minha goela. Não, é porque os espíritos, e a doutrina espírita é a única que tem este privilégio. Vamos considerá-lo inclusive um privilégio, porque o amor divino sempre convocou as pessoas para a descoberta das realidades do espírito, mas sempre os homens fizeram alguma coisa, algum barba-truque para esconder a verdade e continuar exigindo do seu semelhante que pagasse para ter a vantagem. Sacerdotes, religiões sectárias, dogmáticas. A doutrina espírita não. A doutrina espírita é a única em que os espíritos voltam, contam o que aconteceu com eles, por que eles estão passando por aquilo e explicitam de forma direta como são as leis do universo. Não há interpretação, não há assim um negócio, ai, o fulano me chamou lá na sacristia porque ele vai me explicar esse trechinho aqui porque é um segredo. A doutrina espírita não tem isso. Eu e a Solange, minha esposa, fazemos um programa na TV Mundo Maior, que a TV Alvorada também transmite, que se chama Espiritismo Sem Mistério. Não tem mistério. Pode ser que você não goste de ouvir aquilo que os espíritos dizem. Pode ser que você não goste de saber que a sua vaidade vai transformar você numa boneca debaixo da terra. E o seu espírito vai estar horroroso do outro lado. Mas esse é o fenômeno que acontece. Os espíritos que passaram por isso vêm e nos contam. E eles dão testemunhos verídicos daquilo que estão dizendo. Portanto, quando nós estamos diante de um fenômeno que é assim tão palpável, podemos ter as duas opções. Acreditamos ou não acreditamos? Para os espíritos não tem diferença nenhuma. A diferença é para você. Porque você pode achar bonito, mas continuar fazendo tudo errado. Quem que vai ter que colher o amargor é quem está, fraudando a aula. Você pode manter aquela pessoa fazendo a lição para você, mas você vai errar ainda na hora da prova. Ou você pode entender que é verdade, poxa vida, eu estava pensando que as coisas eram desse jeito, estava tão acostumado a fazer assim, mas agora eu vi que se eu fizer mais desse jeito, quem vai se danar sou eu. Então eu vou me esforçar para sair disto. Ótimo, mas a escolha é sua. Não existe mais o negócio de Deus premia e Deus pune. Porque como vocês ouviram na prece, chove sobre o telhado de todo mundo do mesmo jeito. O sol ilumina os maldosos e os bons, com o mesmo raio e mesmo calor. Agora, o que vai acontecer com o que é bom é muito diferente do que vai acontecer com aquele que não é. Por escolha. Tanto é que Jesus, o Evangelho nos fala muitas vezes que, você que quis receber todas as vantagens durante a vida, não te cabe mais nada. Você já recebeu a tua recompensa. Lá na terra. É o aplauso, é o sucesso, é a fama, é a riqueza. Se isso não alterou o seu modo de ser, e era isto que você estava procurando, isto é para você. Não venha pedir agora aquilo que é a consequência de quem teve paciência, perseverança, resignação, quem aprendeu a suportar as coisas sem reclamar, porque a esses estão reservados os tesouros do céu, que é o que nos espera depois da morte do corpo. A nossa consequência não está ditada por Deus, está ditada pela nossa consciência. E o grande problema é que nós passamos uma vida na Terra mais ou menos querendo fajutar as consciências. A gente fica querendo se travestir de coisas, de fingir que somos aquilo que não somos, porque a gente dá muita importância à opinião das pessoas. E por causa da opinião das pessoas, a gente embarca em canoas furadas que vamos ser nós, que vamos ter que depois sair nadando. Não são as pessoas, somos nós. O que acontece de interessante quando os espíritos vêm e nos contam? Acontece que você abre a sua mente se você tiver vontade. É o que está acontecendo no livro Ação e Reação. Se você prestar atenção, lá estão
Muitos de nós, nos diversos capítulos, passando por situações muito semelhantes. Teve uma pessoa que assistiu o capítulo, que escreveu em um comentário de um deles: nossa, parece que eu estou ouvindo meu marido falando. Meu ex-marido, que já tinha se separado dele. Ele falava exatamente desse jeito. Não, não é só isso. O que André Luiz está contando é um perfil do comportamento normal, estándar, do ser humano ainda atrasado. Mas a finalidade da escola não é bater no aluno, é ajudá-lo. Então, veja só, imagina se os espíritos não viessem contar para a gente como são as coisas, e a gente ficasse fazendo tudo que dá vontade. Aí aparece assim, aquela grande cortina que fecha na sua cara. Aí, acabou. Acabou. Não tem mais? Não, acabou. Agora, você vira para trás e pode pular no abismo. Abismo? Mas ninguém falou que tinha um abismo. É, mas você só fez maldade. Você é um indivíduo indiferente. Você só prejudicou os outros. Mas ninguém me avisou. O azar é seu. Já pensou se fosse assim? E olha, se você falar que ninguém foi avisado, está mentindo. Porque todas as religiões da Terra, todas, quando vêm do alto, elas alertam as pessoas para serem boas. Todas. Vai ver os 10 mandamentos do povo hebreu. Todos os mandamentos são condutas boas em contraposição a condutas más. Ou seja, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça... Parece sua mãe. Não parece sua mãe? Os 10 mandamentos é sua mãe e seu pai. Não, põe a mão aí não, isso aí queima. Não, não sobe aí que você vai cair. Sai de perto da janela que você está no 11º andar. Você não é passarinho. Tudo é não, tudo é não, tudo é não. Para tirar a pessoa daquele impulso ingênuo ou até mesmo maldoso de fazer coisas que são prazerosas, mas são perigosas. Nós temos inúmeras outras religiões que falam a mesma coisa. Na Índia, na Pérsia, na Babilônia, nós temos na Grécia, temos religiões todas explicando como é importante que você faça o bem. Não há nenhuma que vai dizer, olha, faz o mal que compensa. Não tem. Essa nunca prosperou. Pode ter sido uma seita qualquer, existem determinados caminhos que pregam a maldade. Sabemos que existe missa negra, a igreja do demônio, mas isso não é uma religião da humanidade. Isso é um comportamento de grupinhos que acham que aquela seita vai lhes dar o que eles estão buscando. Mas fica restrito aquilo. Agora, todas as grandes religiões, que são exatamente manifestação da divindade para educar o espírito humano daquelas diversas áreas, elas sempre empurram você para um caminho positivo, um caminho mais nobre. E então, não adianta dizer, eu não sabia. Em uma fala de Gandhi, Gandhi não era cristão, Gandhi era budista ou hindu. Ele diz, olha, se todos os livros da humanidade se perdessem, todos, e se salvasse apenas o Novo Testamento, nada teria sido perdido. Nada. E em outra frase ele diz, se um dia você conheceu o ensinamento de Jesus por uma semana, você nunca mais poderá ser a mesma pessoa. Se você conheceu o ensinamento de Jesus por uma semana, você não pode mais ser a pessoa velha que você era. Porque certamente, coisas, você vai pensar, você vai ter contato, sabe com o quê? Você vai ter contato com o Deus que existe em você. Não é com a religião dos teus pais. Não é com a seita que você foi seguir. Não. É com a divindade que existe no seu íntimo. Na pergunta 600 e alguma coisa do Livro dos Espíritos, 625, 627, Kardec indaga. Deixa eu ver se está por aqui. 621.
Onde está escrita a lei de Deus? Ah, na Bíblia. Não. Não está escrito lá. Alguns disseram que aquela é a palavra de Deus, mas a lei de Deus não está escrita na Bíblia. Onde está escrita a lei de Deus? Por que não pode estar escrito na Bíblia? Porque como é que quem não sabe ler iria descobrir a lei de Deus? Como é que alguém que não é cristão ou hebreu iria saber da lei de Deus? Como é que alguém nas Ilhas Maurício, lá no Oceano Pacífico, perdido no mundo, que não fala nenhuma língua que tenha acesso às escrituras bíblicas, poderia conhecer a lei de Deus? Então ele está liberado para fazer todas as sandices, as maldades? Não, se ele fizer, ele vai para o inferno. Mas como é que ele sabe o que é o inferno, se ele não sabe que o inferno é uma construção de uma determinada crença? Por isso que os espíritos, quando respondem a essa pergunta de Kardec, não dizem que está escrito na Bíblia. Onde está escrita a lei de Deus? Respondem os espíritos. Na consciência. Na sua, na minha, na sua, na de todos nós. Isso quer dizer, obviamente, que você é filho daquele que gerou toda a lei do universo. Porque do mesmo modo que seu pai ou sua mãe transmitem a você as linhas genéticas que vão te dar o cabelo castanho, o olho claro, a sua dimensão mais alta ou mais baixa, quando você é criado pelo Criador, no sopro que Ele te materializa como um ser vivo, obviamente Ele vai colocar as impressões digitais dele, que não podem ser essas que pareçam tão bonitas do corpo físico, mas que estão condenadas a virar pó. Não é aí que está Deus. A lei divina é herdada da divindade na consciência de cada criatura, porque você é pedaço de Deus. Portanto, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa saber ler. Você sabe quando está mentindo. Você sabe quando quer fazer alguma coisa errada. Não precisa ter ninguém para falar para você. Você sabe, a criança sabe. A criança tem noção de justiça sem que ninguém a tenha ensinado. Dois irmãos sabem quando um está sendo premiado e o outro não. Por que eu apanhei, não fui eu que fiz errado, foi o outro? E isto vem com ela, porque a lei divina está escrita na consciência. Quando a gente amadurece, a gente melhora essa compreensão, através do nosso raciocínio, da nossa maturidade mental. Porém, nada do que está escrito na lei de Deus será alterado por qualquer das convenções humanas. Porque todas estas convenções humanas são frutos da interferência humana, não divina, na ordem das coisas. Tudo. E isto te dá a certeza de que você não precisa ser religioso. Você precisa ter uma ligação com Deus. Porque se você fizer o que a bondade divina pulsa em você, você pode rezar em aramaico, pode rezar em persa, pode rezar em árabe, pode rezar em turco, pode rezar, sei lá, em espanhol, você estará em sintonia com a divindade. Agora, não adianta nada você rezar muito profundamente em todos esses idiomas e ser um indiferente. Porque você não está dando a essa sintonia a efetividade que ela possui. Por isso que a palavra que é utilizada para nos fazer pensar em alguma coisa do outro lado se chama religião. Religar. Você está desligado. Não deveríamos estar. Mas as nossas preocupações, os nossos problemas vão fazendo a gente ficar cada vez mais afastado. E só quando alguma coisa ruim acontece a gente corre. Isso está desligado da sua essência. Então todos os processos de evolução precisam passar por esta nova capacitação do ser em relação à divindade. Você sabe o que é o certo, você sabe o que é o melhor, você sabe se é aquilo adequado para você fazer ou não sabe. Você não precisa ter sido ensinado. Mas você pega um gato,
faz uma armadilha e pega este gato dentro de um saco, e depois pega um porrete e sarrafa o pobre do gato dentro do saco, você sabe que Deus não faria isto. Não precisa o padre dizer. Seu cachorro rói toda a perna da mesa nova que você comprou. Aí você prende ele no banheirinho, fala assim, agora você vai morrer de fome. Já que comeu a mesa, você é um cupim, eu vou pôr um pedaço de pau todo dia aqui para você roer. Até você morrer. Ah, Deus faz isso. Não faz. Você sabe que não faz. Não precisa ter ido na igreja, não existe. Será que lá no Evangelho Espírita tem alguma passagem que fala que eu não devo dar madeira para o meu cachorro? Ah, que capítulo será que é? Não, não precisa. Você vai em uma loja, compra uma coisa. E esta coisa te é entregue a mais do que você comprou. E quando você vai conferir, você percebe que ali tem alguma coisa que não está paga. Oba! Que sorte! É assim? Legal! Hoje é meu dia, vou jogar na loteria. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez nós tivemos a felicidade de poder passar alguns dias em Paris. E uma das coisas que a gente fez foi visitar alguma dessas lojas que a gente podia ir com as pessoas que nos acompanhavam. E lá, eles têm um período lá que é de promoção. Não é Black Friday, mas é um negócio de muito, muito mais barato. Eu não falo francês. Entrei subi uma escada rolante, fui lá para cima, tinha roupa masculina, comprar camisa, essas coisas que de vez em quando você precisa repor. Aí, peguei as camisas, você punha tudo dentro de um saco e levava para o caixa. Aí a moça foi pegando as camisas, tirando os negócios, foi pondo, tirou todas as camisas. E eu me lembro, eram 5 camisas. Eu paguei, desci a escada rolante, e quando eu estava falando com a minha esposa, olha, eu comecei a notar que apesar de eu ter 5 camisas dentro do sacola, ela só tinha passado 4. Na conta, em euro. 4. Só que eu tinha um problema. Quando eu vi isso, falei, eu não falo patavina, nem bonsoir eu sei falar. Aí então eu falei com a pessoa que estava conosco, que também tinha ido na loja para comprar, e nós a acompanhamos, falei, você pode ir comigo lá? A gente sobe lá, porque eu preciso explicar para a moça que aqui tem 5 e ela só computou 4. Tá bom. Aí nós subimos, entramos na fila de novo, eu com as camisas. Aí a moça viu a gente, ela falou assim, acho que eu fiz alguma bobagem. Deve ter pensado, né? Porque daí a moça que estava comigo falava francês e começou... Daí eu falei para ela assim, não, fala logo. Aí a moça que estava no caixa falou assim, vocês são brasileiros? A moça que fez a bobagem era brasileira. Estava trabalhando no caixa da loja. Só que ela não achava que eu fosse brasileiro, falava tudo em francês. E então eu tive que buscar uma francesa lá embaixo para explicar para uma brasileira que aquele negócio estava errado. Agora você já imagina, ela fala assim, nossa, olha, eu fico muito feliz de ver um brasileiro da nossa terra, sendo honesto aqui em Paris, porque o que tem de gente dando golpe de todas as nacionalidades, a gente tem que ficar de olho aberto. E ela ficou até contente pelo fato. Quer dizer, se eu tivesse ido embora, a loja não ia fechar. Se eu tivesse saído de lá sem pagar, a loja continuava vendendo. No fim do dia alguém ia notar que tinha um estoque a menos, alguém ia perceber, sumiu, não sei onde foi. Talvez nem a moça ficasse prejudicada com aquilo. Mas eu estaria usando uma camisa que eu não comprei. Não é? Isso não faz parte da lei divina.
Nós encontramos no Evangelho Jesus já falando a cada um segundo as suas obras. Cada um é dono daquilo que merece. Aquilo que você faz que está errado, você tem que devolver. De quem é esta camisa? De quem é esta moeda? É de César, então dê a César o que é dele. Todos nós passamos por situações semelhantes. E aí, aquilo que está sendo, não é a integridade da loja que está sendo testada. Não. É como a pessoa vai se conduzir. Como ela vai reagir diante disto? Ah, mas é só numa camisa. Não importa. Está lá nos talentos, não é? Tu que foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. É pouca coisa. As coisas que nós estaremos sendo testados, elas são coisas do cotidiano. São coisas da nossa maneira de agir, como você trata a empregada na sua casa, como que você responde ao telefone uma pessoa que está te incomodando. Tudo isso demonstra que você é. Então aquele que está matando o gato a paulada, aquele que está fazendo o cachorro passar fome, aquele que não está nem aí com as plantas, está deixando elas morrer de sede, são maldosos ou indiferentes perante a lei do universo. E, obviamente, isso demonstra um perfil. Portanto, o nosso projeto do que vai acontecer comigo depois que meu corpo morrer é mais importante do que o que você vai ser quando crescer. Porque você vai crescer e o corpo vai acabar. E se você for alguém que se realizou profissionalmente, materialmente, e não soube responder à questão o que vai ser de você depois que seu corpo morrer, o fato em si de você ter sido uma pessoa de sucesso não vai alterar em nada a desgraça que você vai ter pela frente. Todos estes aqui que estão padecendo aflições, estavam vivendo muito bem ou conseguiram vantagens materiais muito importantes, passando a perna nos outros. Antônio Olímpio, que está bem no começo do livro, quis ficar com a herança dos seus 2 irmãos mais novos. Arrumou um negócio lá, deu uns beer night para os mocinhos tomar, uns licorzinhos aqui, depois do almoço, foi dar uma volta com eles no lago. E aí virou a canoa, e os 2 irmãos, que estavam meio bêbados, não conseguiram nadar e morreram afogados, num acidente. Sabe acidente? Uma fatalidade. O cara perdeu os 2 irmãos. Agora ficou com a herança só para ele. Puxa, que tristeza. E ele achou que isso ia ser um bom negócio. Leiam o livro para você ver o que acontece com todos eles. Por quê? Porque o que vem depois é consequência do que nós estamos fazendo agora. E dentro desse aspecto, nós já estudamos este livro aqui várias vezes. O livro Voltei, do irmão Jacó. E este livro, ele tem ensinamentos muito bonitos para aquelas pessoas que já estão meio que conscientes dessa realidade do mundo espiritual. E por que eu digo isto? Porque o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro que André Luiz escreveu, ele é a epopeia de alguém que quando estava vivo na Terra, não era espírita. Nunca tinha se preocupado com o que ia acontecer com ele depois que o corpo morresse. Não, estava vivendo no mundo, estava fazendo as coisas que o mundo pedia. Não era um malfeitor, não era um ladrão, não era um bandido, era um médico que durante os seus 19 anos de clínica deu 5.000 consultas de graça, 5.000 pessoas ele atendeu sem cobrar. E quando desencarnou, passou 8 anos no umbral. 8. E você lê os 2 primeiros capítulos, você vai entender o que é isso. Por quê? Porque ele não sabia. Mas isso não impede que ele tenha feito coisas erradas e que agora ele não esteja preparado. Quando você entra num navio e você vai cruzar um oceano, você sabe que está na água, mas você está seco. Não é? Você está seco. E você está no navio. Mas você sabe que seria muito legal que você soubesse nadar.
Porque vai que aquela desgraça afunda. Não, mas tem salva-vida. E quem acha o salva-vida na hora? Tem bote salva-vida. E quem deixa você entrar quando todo o povo quer entrar junto? Então a garantia que você vai sobreviver é que você saiba nadar. É você que tem que se bastar. Mas você está no navio sequinho. O navio não tem nada, a água não entra, ele está navegando. É provável que não afunde. Mas se acontecer alguma coisa... Então, estar na terra, encarnados, é como estar no navio. Você está atravessando o oceano da vida. Ai, eu vou chegar do outro lado com 90 anos e vou descer no porto lá e vão me aplaudir. E se o navio afundar no meio do caminho? Você sabe nadar? Ah, mas eu vou ficar aqui uns 15 dias. Então, procura um professor de natação dentro do navio, tem um monte de piscina no navio, né? Se não tiver piscina, procura uma cabine que tenha uma banheira, vai fica lá. Bate assim as mãos, vai treinando. Começa a tentar aprender, quem sabe não seja uma boa hora. Porque o que não falta à sua volta é água. Como não faltam ao nosso redor desafios para o nosso espírito que não sabe nadar. E o que os espíritos estão fazendo? Olha, vai lá, aprende a nadar. A gente tem alguém que está te ensinando, pensa direitinho melhor, não faz desse jeito. André Luiz não tinha isto. Então ele estava num navio, chegou o momento dele, o navio dele afundar, o navio afundou, ele chega do lado de lá, sem saber nadar. E tem que esperar as consequências desse período de inadequação. Só que o irmão Jacó, que escreveu o livro Voltei, ele sabia nadar. Ele era espírita. Ele frequentava as reuniões espíritas da Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro. Ele tinha atividades benemerentes na federação, ele ia à rua ajudar os bebuns para tentar resgatá-los das entidades inferiores que estavam ali. E o que acontece com ele? Depois de ter passado um bom tempo, ele era um homem rico, pelo seu próprio esforço, ele era um imigrante do leste europeu, na época da guerra, que vai para os Estados Unidos, depois vem para o Brasil, instaura no Brasil, acho que a primeira representação da gramofone. Sabe aquele negocião, aquele alto e bem moderno método de você reproduzir som, que era uma tulipa gigantesca, assim, que você dava corda, punha um disco, ficava um barulho assim, ai, que maravilha de música. Ele era um dos primeiros, ou ele era o primeiro representante dessa loja americana do Thomas Edison no Brasil, vendendo gramofone. Era um homem inovador, um homem para frente, um homem assim, de autoridade, um homem que tinha muita energia, como tem os descendentes ou os que eram oriundos dessas regiões europeias, onde o sofrimento sempre foi a marca do caráter, né? Não dá para você ficar chorando as pitangas, porque ninguém falou meu nome. Você tem que correr e fazer as coisas acontecerem, porque senão você não sobrevive. Então, Frederico Figner é o nome dele. Na vida material, conseguiu recursos abundantes. Morava em um palacete no Rio de Janeiro, que existe até hoje. Foi, acho que, adquirido por um banco, e está lá a casa do Frederico Figner, em uma das avenidas famosas do Rio de Janeiro. Só que o navio dele afundou. E o que aconteceu? Do lado de lá, ele tinha ajudantes, porque ele já conhecia o mecanismo, não precisou ir para o umbral. André Luiz foi. Ele tinha vivido durante seus anos já com um conhecimento e com comportamentos que o haviam protegido para saber boiar quando o navio afundasse. Tanto que o Felipe vai pôr para vocês aí o Frederico Figner, que é o autor espiritual deste livro. Aquela é uma fotografia dele, quando estava encarnado. Obrigado, Felipe. O autor deste livro, quando ele desencarna, e ele conta o processo da desencarnação aqui, ele é recebido pela sua filha, Marta, que havia desencarnado na juventude, muitos anos antes, pelo espírito amigo Andrade, o irmão Andrade, que era um dos ajudantes do seu trabalho espiritual na Federação Espírita Brasileira, e por Dr. Bezerra de Menezes, que também tinha uma ligação muito grande com a Federação e sabia da sua atividade, da atividade do Frederico Figner. Então ele é
ser recolhido, ele é amparado, ele já tem lucidez e está numa situação privilegiada por ele mesmo. Ele aprendeu a nadar. Acontece que, apesar dele ter aprendido a nadar, ele descobriu uma coisa estranha. Todos os que estavam em volta dele, os espíritos que estavam aí ajudando, todos eles tinham luz. Luz. Eram iluminados. Mas ele não tinha nenhuma luz. Isso, puxa vida, eu sou espírita. Era da Federação Espírita. Era dirigente espírita. Falava com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Por que eu não tenho luz? Para ele isso era uma humilhação. É a mesma coisa que você vai numa festa, está todo mundo de longo, e você está com aquela roupa de fazer faxina. Sabe? Roupa de fazer faxina. Todo mundo bailando e você lá de chitão, sandália havaiana. Credo. Nem uma escovinha eu fiz no meu cabelo. Então você se sente mal. Você se sente envergonhada. Envergonhado por não estar como os outros estão. E isso acontece. Eu vou abreviar a história. Mas depois que ele chega na região espiritual que estava aguardando a sua chegada. Um detalhe. Quando ele desencarna, Dr. Bezerra, o irmão Andrade e a sua filha Marta vão levá-lo a uma orla, à praia do Rio de Janeiro, onde os espíritos recém-desencarnados, quando estão em um momento de debilidade energética, podem se abastecer dos fluidos da natureza em abundância, nessas grandes dimensões que a natureza fornece, montanhas, mares, grandes corpos da natureza possuem um remanescente de forças que abastecem os espíritos, sobretudo os desencarnados, nos primeiros momentos. Então, quando o indivíduo tem o merecimento, os seus ajudantes estarão fornecendo a ele condições para que ele se sinta menos desgastado. Então, ele é levado na praia, onde estão outros aguardando o início dessa jornada. Vocês veem o projeto Imagem fazendo a descrição dessa circunstância. Ele está ali cansado, acabou de deixar o corpo, ainda está assim meio abatido. A filha dele, o irmão Andrade e o Dr. Bezerra estão ali com ele. Mas, naquele dia, tem outros 14 que desencarnaram também. E também estão alguns deles na praia, esperando que a caravana dos desencarnados, que o Dr. Bezerra vai conduzir ao seu destino, possa sair. Então, estes que estão ali, todos eles estão assim meio abobados, todos assim estão meio sem saber o que está acontecendo, meio alheios à sua atual condição, meio, sabe, bêbado que não sabe de tal, o que foi, qual foi, alguém anotou a placa do caminhão que atropelou, o cara não sabe o que está acontecendo. Mas ele era o mais lúcido, ele sabia, ele conversava, e então você vai ver, eu acho que tem essa imagem no projeto Imagem, olha lá, ó. O irmão Jacó, esse de bigodinho, com a filha dele, os outros estão totalmente desalentados, desequilibrados. São mansos, não estão com ódios, mas estão assim perdidos, não sabem o que está acontecendo com eles. Ele, porém, é o melhor, e está muito feliz de ser o melhor. Um empresário, líder de gramofone, esse grande aparelho da tecnologia ultramoderna. Nós estamos falando de 1930 e alguma coisa, 36, 37. Aí ele fica curioso, escuta, o que nós estamos aqui fazendo? Nós não vamos embora? Nós não vamos lá para o lugar que o Dr. Bezerra vai levar a gente? Aí a filha dele, não, nós estamos esperando uma última pessoa que vai estar vindo para cá, que também está desencarnando hoje. Quando ela chegar, nossa caravana estará completa e aí nós vamos. Tá bom, vamos esperar. E aí, esperando, daqui a pouco chega a senhorinha. Olha essa senhorinha. Olha essa velhinha. É uma velhinha mesmo, é uma velona. Está acesa a mulher. Olha.
Olha que simpática. Olha os espíritos que estão trazendo. Olha a cara do Jacó. Eu estava no primeiro posto agora. Quem que é essa véia que vai me tirar do primeiro lugar? Porque ele fica querendo saber quem é essa mulher toda iluminada que está chegando aqui para me tirar a condição. Olha como ele está apagado, não tem nenhuma luz. Ó. A filha dele tem luz, o Dr. Bezerra tem luz, os outros espíritos todos têm luz e ele está lá, no curto-circuito. Nada. Em volta dele não tem nenhuma radiação luminosa. Aí olha o olhar da filha para ele. Porque uma das coisas que a gente não se lembra é que quando a gente está na Terra, a gente fala assim: oi amiga, que bom que você veio. E você está pensando assim: desgraçada, você está com essa roupa de lambisgoia que você veio fazer aqui. Você está pensando assim da sua amiga. Sabe, sua amiga, você gosta tanto, fala do seu cunhado, da sua cunhada. Ai, que saudade de você. Que desgraça encontrar esse cara aqui hoje. Por que não ficou na casa dele? Filador de boia. Vem aqui só para comer a comida e ir embora depois sem lavar louça. Tudo isso está dentro da sua cabeça, não é? Então nós todos vamos dizer, nos automatizamos a ter uma vida na aparência e uma vida na mentira. Uma vida escondida, que é o nosso pensamento. Só que quando o corpo morre, tudo que você pensa, todo mundo ouve. Então está o irmão Jacó ali. Quem é essa velha? Ele não está falando, olha, a boca dele está fechadinha. Põe lá a imagem. Está fechada a boca do velhinho. Mas não precisa falar com a boca. Ele pensa que só pensando ninguém vai escutar. Aí a filha dele fala: papai, modifica os seus pensamentos, está todo mundo ouvindo. Quase dá um beliscão vibratório nele. Aí ele, nossa, que velhinha simpática, que mulher bondosa, né? Por quê? Porque ele estava acostumado a usar do pensamento como um refúgio para as suas verdades, não proferidas. E você proferiria apenas aquilo que é conveniente. Este hábito nós todos vamos passar por situações. A minha esposa Solange costuma falar: ai meu Deus do céu, quando eu chegar lá eu vou sofrer tanto. Porque basta eu... E quem falou isso foi o próprio Picasso, o espírito Picasso, que é o responsável pela pintura, falou para ela: você não imagina como eu sofri aqui com o meu cuspe mental. Cuspe mental, sabe? Porque quando você não fala a verdade, mas você critica mentalmente, é como se teve... Então, parece aquelas lhamas, né? A lhama cospe na cara da pessoa, né? Só que é o espírito que faz isso. Então, comentando isso, né, o Picasso falou isso, e a Sônia: nossa, eu acho que eu também vou passar muito mal, porque todos nós fazemos isto. É da nossa maneira natural, por quê? Porque o corpo traveste o espírito se esconde dentro do corpo. Algumas pessoas que têm a potencialidade de ouvir pensamentos, no caso Chico Xavier sabia o que a pessoa estava pensando. Tem uma história interessante, que conta os seus biógrafos, que um amigo muito antigo do Chico, uma vez, fazia tempo que não ia visitá-lo. Aí quando foi visitar o Chico, tinha aquela fila gigantesca. E ele entrou na fila. E a fila, 1 hora de fila. E andava um pouquinho e parava. Aí estava na rua, ele entrou no corredor. Aí mais 2 horas de fila, ele já chegou perto da porta da cozinha, já estava nervoso. Ia ver o Chico, seu grande amigo, uma pessoa maravilhosa, cheio de virtudes, mas que essa fila de danada não anda. Aí ele já estava ficando irritado e a fila andando. 3 horas, o Chico começava a atender o povo às 9 da noite e acabava às 5 da manhã. Quem quisesse ficava. Só que quem estava na fila, como esse cara, né, já estava cansado. Então, quando ele entrou assim, o Chico estava sentado lá na mesinha, ele já dava para ver o Chico, ele já estava tão irritado, que ele pensou assim: nossa, o Chico está gordo, e naquele terno que ele está metido, ele está parecendo um sapo. Porque o Chico usava terno que os outros davam. E as pessoas são muito generosas, sobretudo as espíritas, elas só dão o que não presta. Ou quase todos dão coisa de gente que morreu, o terno do avô, do bisavô, que era gordão, que ninguém vai usar, porque se servir para alguém da família, eles mandam para o tintureiro dar uma
dá uma desencrustada e alguém vai usar, né? Mas se é muito daqueles... Então os caras davam aquele terno horroroso do Mário Fofoca, do tempo, né? Da descoberta do Brasil. E o Chico vestia aquilo, né? Que ficava um saco, né? Pelo tamanho do paletó. E o cara lá, já estava irritado. O Chico, olha, gordo daquele jeito, dentro daquele terno, tá parecendo um sapo. Não falou nada, só pensou, porque estava nervoso. Foi andando, mais 1 hora de fila. Foi chegando perto. Quando foi chegando perto, aí botou um sorrisão na cara. Aí chegou a vez dele. Chico, Chico, meu filho, quanto tempo? Me diz, como é que você vai? E o Chico falou assim, ai, meu filho, gordo desse jeito, nesse paletó, eu estou parecendo um sapo. Pergunta se o cara quis ficar lá. Queria arrumar um buraquinho. Ele queria ser um sapo, para ele poder pular pela janela. Então, esse negócio de ler pensamento, só espíritos mais avançados. Mas do lado de lá, como você já não tem mais a matéria, não tem o cérebro, o seu pensamento flui de você. Por isso, aprender a nadar agora, antes do navio afundar, é você já começar a ter cuidado com o que pensa. Porque se você continuar viciando o pensamento assim, vai passar muita vergonha do outro lado. Aí, o que acontece? Eles vão, quando chega essa mulher, e quem era essa mulher? Por que ela era iluminada assim? Por que ela era esse farol? Por que ela era essa velona acesa? Porque ela havia sido na Terra uma simples professora primária. Professor primário. Daqueles tempos em que os professores realmente eram professores, não eram militantes comunistas, deturpando as crianças, fazendo as crianças terem problemas sexuais ou ensinando a criança a se masturbar na sala de aula, que é o que hoje está acontecendo, com algumas exceções. Esta mulher, ela havia sido professora, havia ensinado muitas crianças durante toda a sua vida, e agora ela estava recebendo nada mais do que ela havia construído para ela. Então, né, ele tem que se contentar em ser agora o 02, porque até então ele era o 01, agora o 02 e ainda apagadinho. Ele pensava, será que essa mulher ia no centro espírita que eu não sabia? Será que tinha um centro espírita mais poderoso que a federação? Será que ela fazia alguma coisa na rua que eu também não fazia? Não, ela é só professora. Ela passou a vida dela ensinando, ganhando mal, sendo maltratada, aguentando seus chefes, diretores, e ensinando por amor as crianças. Bom, ela aprendeu a nadar durante todo o percurso do seu navio. Aí eles vão para o outro lado. Dr. Bezerra pega a turma, vai fazer a caravana e eles vão para o lugar. Aí, né, quando vai chegando do outro lado do trajeto, eles têm que passar pela região umbralina, e lá acontecem algumas coisas interessantes que é bom você ler, porque também é legal. Eles atravessam a ponte que dá início, que dá entrada a planos elevados, que não são os planos umbralinos. Aí, desce o primeiro, a caravana para, alguém está esperando aí anda mais um pouco, tem um grupinho que está esperando o segundo, e assim vão, aí chega um lugar que ele fala assim, nossa, olha aquele, tem um bando de passarinho, que bando é aquele? Meu Deus, quantos passarinhos estranhos estão vindo tudo para cá, que coisa diferente, os passarinhos meio gordos, mas eu nunca vi esses passarinhos na terra. E aí os passarinhos vão chegando, uma revoada de passarinho. Quando os passarinhos estão chegando bem perto, ele descobre que são crianças. Crianças que vieram receber a professora. Você vai ver a imagem. Crianças que do outro lado, sabendo que a sua mestra estava chegando, iam lá para abraçá-la. Então o irmão Jacó se emociona, todos se emocionam com essa recepção, e ele segue para o seu destino. Quando chega lá, ele passa pelas situações de se readaptar ao ambiente. E então, os espíritos dizem para ele, Jacó, você vai passar por um período aqui de 1 mês, em que você vai se readaptar, você vai voltar à vivência do mundo da verdade, que é o mundo espiritual. E daqui a 30 dias, nós teremos aqui na nossa cidade, no centro principal da nossa cidade, que é um grande anfiteatro, nós teremos uma noite específica para
te dar as boas-vindas. Então, ele fica lá, passa o tempo, fica ali, se fica sofrendo com esse negócio de não ter, os amigos vêm visitá-lo, os que eram amigos dele da federação, que já tinham morrido, vão lá, o Jacó chegou, vamos visitar o Jacó, todo mundo com a sua luzinha acesa, o Jacózão lá, no breu. Nada. Até para sair de um cômodo para o outro, ele tinha que acender a luz na parede, porque lá não sei se tem, mas se tivesse, tinha que acender, porque ele não tinha luz própria. Bom, acontece de chegar depois de 30 dias, a grande noite. Nossa, uma noite de muita elevação de espíritos. Entre eles vem um espírito que era muito ligado, que o Jacó tinha muita ligação com ele, que era o Bittencourt Sampaio. Um espírito muito elevado, que havia vivido aqui na Federação do Rio de Janeiro também. E nessa noite, todo o ambiente está engalanado. Maravilhoso. Só que nesse dia, ele se sente muito mal. Muito pior do que nos outros dias. Porque ele vai entrando no local e toda a assistência que está ali para recebê-lo, todo mundo está iluminado. E ele carrega nele alguém que foi espírita, alguém que tinha conhecimento da doutrina, alguém que tinha feito tantas coisas em favor dos outros, não era ainda capaz de ter sua própria luz. E então, ele conta aqui no livro, que quando ele chega no saguão, que dá para o grande recinto, ele percebe que havia um cantinho, onde aqueles que estavam ali, que tinham convivido com ele, que tinham sido espíritos, que estavam obedecendo aquilo que ele pedia, as reuniões, que também estavam num estágio de pouca evolução, que o seguiam, estavam todos ali amontoados e nenhum deles tinha luz. Então o que ele faz? Ele se despede das pessoas e corre para ficar com esses apagados como ele. Então começa a cerimônia, começa a reunião e os espíritos começam a se materializar. O Felipe deve ter a foto o desenho, aliás, do projeto Imagem, deste momento, do local. Havia torres muito altas que ligavam o plano em que eles estavam às regiões superiores, e por essas torres, como canais de energia, espíritos mais elevados desciam para aquele encontro festivo. Era a saudação ao companheiro que voltava. Tem um anterior a este. Você não tem aí a imagem do lugar? O lugar, o teatro, é muito bonito. A representação que é feita pelo projeto Imagem, tem umas torres bem altas, com a ponta delas brilhando. Se vocês não encontrarem, não tem problema. E nessa cerimônia, o que acontece? Ali, ó. Veja só. Esta é a cidade. Eles não dizem que é nosso lar. Não é uma cidade identificada por algum nome. Mas ela também tem uma praça central onde as pessoas vão se reunir para esses encontros de elevação. E aquelas torres são o contato de espíritos mais elevados que usam esses canais vibratórios para se materializarem no interior dessa abóboda, desse recinto. E um dos que vai se materializar é o Bittencourt Sampaio. Então eles veem que há uma estrela que vem descendo, e essa estrela entra por aquele conduto, e quando chega na altura do chão desse templo, ele se torna uma pessoa. É o Bittencourt. Bittencourt então faz uma saudação, e aí vocês veem a imagem de Bittencourt, com a referência à aparência que ele tinha quando estava na Terra, no Rio de Janeiro. Ali está aquela grande comunidade ouvindo o que é que ele está falando. E o Jacó aqui, olhando, embevecido, sentindo a vergonha de estar apagado. Então, nesse momento, quando isto está acontecendo, e chega a vez dele falar,
Jacó não faz outra coisa do que reconhecer a sua insignificância. Ele se confessa publicamente dos erros que ele cometeu, das coisas feias que ele havia feito, daquilo que ele deveria ter mudado e não mudou, da maneira ríspida como ele tratou as pessoas. E ele então se abre para todos os que estão naquele certame. E é um certame com centenas ou milhares de pessoas. Então, depois de ter se confessado, o próprio Bittencourt Sampaio diz a ele: você fez bem, meu filho, você fez muito bem, anunciando as próprias faltas neste plenário fraterno. É bom que você se confesse diante dos teus amigos, porque você está dando um testemunho de sua sinceridade. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque toda ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores. Mas os filhos do conhecimento santificante, estes condenam ou salvam a si mesmos, não precisam de tribunais. Os surdos por vontade exigem fenômenos barulhentos nos terrenos da expiação, para que possam desenvolver a sua acústica. Os cegos de mesma natureza pedem medidas espetaculares nos círculos da dor, a fim de que sua visão se dilate. Para nós, porém, Jacó, que aceitamos a graça da revelação divina, essas providências são inúteis. A própria consciência escreve em nós as irrevogáveis sentenças. Nós somos o fruto da nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Não se prenda, portanto, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Não se prenda a isto. Não se diminua a ponto de você mesmo aniquilar-se. Quem terá passado sem manchas nos precipícios das paixões humanas, a não ser o Mestre amado e Senhor nosso? Só Jesus viveu entre os homens e não se maculou com os erros. Que aprendiz? Qual o aprendiz terá chegado a conhecer todos os ensinamentos de uma vez só? Acalma o coração de discípulo e concentra tuas esperanças nos abençoados dias do futuro. Diz Bittencourt para ele: a morte para todos nós, que ainda não atingimos os padrões mais altos da humanidade, é uma pausa bendita, na qual é possível nos abrir à prosperidade nos princípios mais elevados. Prosperidade não no dinheiro, não nos bens, não na beleza. Prosperidade nos princípios mais elevados. Guardaremos, entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que ainda estão presos à carne, que dormem nas trevas da discórdia e da desilusão. Somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável a definitiva subida de um dia para outro. Ninguém conseguirá sair da lama e chegar no cume por um salto. Sair da lama significa carregar a lama com você, esperá-la secar, caminhar sem deixar de ir adiante e ir se limpando ao longo do caminho, não voltar mais para o lodaçal.
E se você continuar subindo, depois de um dia, ou 2, ou 3, uma semana depois, já não tem mais tanto lodo assim grudado em você. Ele seca. Você encontra uma fonte, um fio de água, você se lava, e ninguém vai dizer que um dia você estava no lodo, porque do lodo saem aqueles que chegam às estrelas, também como nós haveremos de chegar. Abre o pensamento ao orvalho do bom ânimo, não te prendas à aflição vazia, não pare nesse estágio de se autopunir. Regressaremos à escola da aplicação, na carne distante, e é necessário reunir energias novas para recapitulações imprescindíveis. Nos preparemos, vamos olhar para frente. E então, depois que ele conta como foi esse encontro tão maravilhoso e para ele tão marcante, o próprio Bittencourt, alguns dias depois, vai visitar Jacó, lá na sua moradia. E lá, Bittencourt lhe diz, olha, o seu problema da iluminação não é muito difícil de ser resolvido. Não. Certamente que isso deixa você incomodado, e eu compreendo isso. Mas eu vim aqui dizer que nós temos aqui na nossa cidade uma escola, que se chama Escola da Iluminação. E se você estiver disposto, como você teve já tanto conhecimento a respeito da lei do universo, não te será difícil compreender os seus ditames e conselhos. E se você desejar, poderá matricular-se nessa escola e frequentar as aulas, e você se surpreenderá. E então, Jacó aceita a recomendação do seu amigo e começa a frequentar a escola da iluminação, que é o capítulo 17, da qual ele vai explicar que nessa escola, na sala em que ele estava, ele não tinha ninguém que ele conhecesse. E todos os alunos que estavam lá, nenhum se conhecia. Eram todos desconhecidos uns dos outros como uma medida de adequação. Porque naturalmente, se você conhece alguém que você já conviveu, você vai fazer uma panelinha com ele. E os dois vão ficar juntos. E você vai querer, na hora do recreio, ir só com ele só com você. Então essas mesmas doenças de exclusivismo que nós cultivamos aqui na Terra, continuaríamos a cultivar do outro lado. Então o Espírito explica para ele que na escola da iluminação, todos são iguais. Ninguém veio para julgar ninguém, são todos aprendizes. E então ele descobre que nessa escolinha existe uma cartilha da iluminação. E essa cartilha tem algumas coisas que ele precisa guardar de memória. Ele precisa ler, pensar e guardar de memória. E eu vou deixar a vocês a oportunidade de procurarem essa cartilha da iluminação até a semana que vem. Para que vocês possam ler e guardar de memória. Porque nós vamos falar dos termos destes ensinamentos que são muito importantes para todos nós, a fim de que a gente aprenda a nadar. Não fique esperando, porém, que chegue a quinta-feira, porque você não sabe se o seu navio vai afundar antes. E é bom você saber, antes que o navio afunde, como você poderá se preparar melhor. Agora, eu faço votos que isso não aconteça, que na próxima quinta-feira, vocês que estão aqui e vocês que nos assistem, possam estar conosco para a gente meditar sobre a cartilha da iluminação. Porque isso vai precisar que cada um de nós também se recorde, para que ao sairmos da terra, nós possamos, pelo menos, como um pequeno vagalume, andar na escuridão com alguma coisa que nos oriente os passos. O que você vai ser quando seu corpo morrer? Não é nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem seu professor que devem dizer para você. É você. Você que precisa escolher. Porque vai ser daquilo que você fizer e daquilo que você viver que você vai encontrar exatamente a consequência. Para seu benefício
ou para a sua lástima. Só que aqui, esta é a única estrada em que estas coisas te são explicadas. Em outros caminhos, é sentar e levantar, repetir o que está escrito no papel, é pagar o dízimo e decorar o texto bíblico. Apenas isso. É mais fácil, mas depois é bem mais difícil. Pensem nisso. Muita paz.